Olá, depois de algum tempo de interregno, retomamos o programa STP Real, um programa que procura retratar as ações realizadas e em curso e aquela que se pretende realizar nas mais diversas áreas do desenvolvimento do país. E nesta edição vamos falar da Empresa Nacional de Administração dos Portos, ENAPOR, mais concretamente sobre a obra de requalificação de parque de contentores do Porto de Ana Chaves, lançada recentemente pelo Governo. O Porto de Ana Chaves, situado na cidade de São Tomé, é um dos principais polos de desenvolvimento do país. Para além da sua importância para a navegabilidade e o comércio, o Porto de Ana Chaves movimenta diariamente inúmeras atividades dignas de realce. Daí a necessidade, de acordo com as perspectivas do Governo, pretende-se modernizá-lo para que corresponda às atuais exigências do comércio e navegabilidade internacionais. É assim que se projeta para os próximos 12 meses melhorias visíveis. A primeira pedra para a requalificação e ampliação da sua área de armazenamento de contentores já foi lançada. Sua importância vai para além das receitas e movimentação de cargas. A sua influência dita todo o comércio externo do país. O Porto de Ana Chaves, construído nos anos 60, movimenta mais de 99% da economia nacional. O Porto é fundamental para os estados insulares, como é o caso de São Tomé e Príncipe. É uma infraestrutura de muita responsabilidade para a economia de um país, qualquer país. No entretanto, para o nosso Porto como tal, ainda tem uma maior responsabilidade, porque somos ilhas e, sendo ilhas, quase tudo que tem que entrar pelo país tem que ser por via portuária. Como sabe, há países que têm fronteiras, as mercadorias podem entrar ou sair através de caminhões ou através de comboios, que também são infraestruturas, são meios que utilizam-se para esse efeito. Mas, no entretanto, a questão do porto como tal, o porto nosso tem uma responsabilidade acrescida, porque é por aí onde transiciona-se 99% da economia deste país. Tudo, quase tudo, ou melhor, quase tudo, passa por este porto. Muito comprometido com a modernidade e o futuro de São Tomé e Príncipe, o Governo reconhece que a atual capacidade do porto não corresponde às atuais exigências, por isso urge introduzir melhorias. Por vir do tempo, este porto ficou ultrapassado para a cultura, para o que tem sido hoje em dia a movimentação de mercadorias. Anteriormente, como podemos conhecer na história, as mercadorias eram movimentadas através de a granéis, isto é, em sacarias, em caixas. Portanto, essa cultura ficou ultrapassada com a evolução do tempo e, assim sendo, as mercadorias passaram a chegar, a maior parte, através de contentores. Os planos de expansão e modernização trarão melhorias tangentes. Segundo o diretor técnico da ENAPOR, serão mais de 2 parques de contentores. Nós constatamos que já não tínhamos condições de utilizar somente o espaço que existia para receber contentores. Adaptou-se um espaço que não tem qualidade, não tinha nenhuma condição para o tal, que é o tal espaço que nós temos agora, onde estamos agora a interferir, que nós chamamos de requalificar. Nós adaptamos esse espaço, colocando os contentores onde o pavimento não tem condições, onde não tem terminais de frio, onde não tem arruamento e as máquinas, era praticamente dizer, vamos destruir as máquinas, os equipamentos. A requalificar esse espaço, que é um espaço que nós temos como qualquer coisa como 5.000 metros quadrados, esse espaço vai albergar aproximadamente 1.700 contentores.
estou falando uma coisa como 1.700 contentores. 1.700 contentores, comparando com o espaço existente atualmente, tem a capacidade de 2.500. Portanto, vamos associar ao espaço existente, mais esse espaço que estamos a requalificar, mais 1.700 contentores. A primeira fase, as obras de requalificação do porto estão avaliadas em 1 milhão de euros, financiadas pela União Europeia através do FED, Fundo Europeu de Desenvolvimento. Uma vez concluída, a obra permitirá aos utentes maior mobilidade das suas mercadorias e dará maior e melhor resposta às operações portuárias. O Porto de Ana Chaves tem vindo a ganhar importância cada vez maior face à dinâmica da nossa economia. Os estudos foram bem preparados, foram submetidos à União Europeia para ser aprovados e daí vir o tal financiamento. Esse projeto tem uma vertente de segurança, como eu havia abordado anteriormente. A segurança do porto visa o quê? Ter todas as condições sinalizadas, todos os espaços sinalizados, os parques com terrapleno adequado ao peso dos equipamentos, mais a mercadoria. Ele levará também um terminal de contra-incêndio, que é aquilo que o nosso porto infelizmente não tem. Portanto, já estamos a falar uma coisa de ter um porto ao nível dos outros portos, ter um porto com as condições mínimas de segurança, que sem elas não serão portos competitivos, não serão porto para trabalhar com navios que vêm dos outros portos. A segunda fase prevê outras melhorias, sendo de destacar a construção de um espaço para o parqueamento de viaturas importadas. Esse espaço também entrará por aí uma coisa qualquer, assim como 800 contentores. E nesse espaço também prevemos um parque de viatura. Um parque de viatura, as viaturas importadas, porque, como sabem, as viaturas que nós temos cá no país, quase todas elas, para não dizer os 100%, passam por o porto. Portanto, elas, quando chegam, geralmente não são descarregadas. Têm que cumprir algumas formalidades aduaneiras para depois saírem para fora. Enquanto isso, elas têm que estar parqueadas num parque. Portanto, também no nosso projeto, o tal segundo projeto, contempla um parque para a recepção dessa viatura. A obra está a cargo da empresa MCA Construções. Os ministros da Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente e dos Negócios Estrangeiros e Comunidades co-presidiram o lançamento da primeira pedra para a requalificação e modernização do Porto de Ana Chaves. A requalificação e ampliação do parque de contentores permitirá ao Porto albergar cerca de 1.000 contentores, um aumento substancial comparativamente ao atual cenário. O diretor da Enapor considera de extrema importância este projeto. Qualquer obra a ser executada, ela tem um período de mobilização de recursos, de meios financeiros. Estão os estudos, os projetos, que requer de facto alguma paciência. Nós, quando entramos há 2 anos atrás, nós nos focalizamos na modernização de toda a atividade portuária. Estamos a dizer a ampliação da zona de armazenamento de contentores, porque o porto é exíguo. Falamos da melhoria da operacionalidade do porto e, neste caso concreto, que é a requalificação e ampliação do parque de contentores, só agora porque nós andamos todo o período a fazer os estudos e a procura de financiamento, que felizmente só agora chega. E podemos dar ao luxo de dizer que nós teremos um porto que terá mais espaço, que terá, enfim, condições de operacionalidade, de movimentação de carga e descarga, um porto que albergará por aí cerca de 5.000 teus, 5.000 contentores, ao invés de 2.000 e pouco que tinha como disponibilidade. Portanto, nós neste momento estamos a fazer umas obras que terão benefícios bastante
ao país. Não obstante o período que nós demoramos, mas tinha que ser, porque é preciso ter paciência. Temos de ter paciência, as coisas não acontecem de um dia para o outro. E estamos num bom caminho, acreditamos que o país brevemente terá outro rumo, neste caso o Porto de São Tomé e Príncipe. Será o Porto na Chave neste caso. O projeto trará um impacto enorme para a economia nacional, a julgar pela importância do Porto na movimentação de receitas financeiras. Nós hoje somos perto de 200 mil habitantes. Já temos sido, se calhar, menos, ou se calhar metade. Tudo cresce em função do crescimento global, em função da demografia, em função da atividade comercial. E nós temos que fazer acompanhar esse crescimento com alguns investimentos. Só para lhe dizer que hoje a problemática do desemprego, toda a gente queixa e com razão, porque de algum tempo estamos a referir, nós estamos independentes há 42 anos. E nós não fizemos investimentos, infraestruturas que pudessem vir, enfim, a encontrar motivos das pessoas arranjarem algum emprego. Não tendo sido feito esses investimentos, obviamente, que todo o quadro que se formou ao longo desses anos, que hoje já está cá, e muitos outros continuam a formar, terão alguma revolta, obviamente, porque não se criou condições para a empregabilidade dessas pessoas. Por isso é que, nesta ótica, o Governo, nós também que fazemos parte desta nova dinâmica, estamos a criar infraestruturas, estamos a criar estruturas que possam vir a alavancar a economia, possam vir dar emprego aos cidadãos santomenses, às jovens sobretudo, para que cada um possa fazer uma atividade normal e tenha a sua família e que o país cresça de uma forma justa e equilibrada. Os importadores e os agentes de navegação que veem acrescidos os custos na importação das suas mercadorias devido à demora de descarga no porto, terá no futuro outros ganhos, facto que diminuirá alguns custos. Os condicionalismos que são colocados aos nossos comerciantes, agentes e de navegação foram, ao longo de vários anos, bastante deficitários, na medida em que os navios ficavam em porto 8, 9, 10 dias para fazer descarga de 200, 150 contentores. E nós hoje já conseguimos reduzir para 2, 3 dias descarga de 200, 300 contentores, 4 dias máximo. E movimentando o quê? Movimentando cargas gerais, qualquer coisa como 4.000 toneladas de cimento. Aliás, fizemos em 8 dias, de antes tinha que se fazer em um mês, cerca disso. E nós, com o espaço que temos, quer dizer, com o espaço que vamos construir, vamos ampliar e vamos modernizar, vamos ter maior mobilidade, maior espaço para armazenar mercadorias. As máquinas vão circular com maior mobilidade. O espaço onde se movimenta todo o comércio a nível de porto vai estar muito mais dinâmico. Primeiro é que os agentes terão pouco tempo para despachar os seus navios. Os nossos comerciantes também terão a capacidade de retirar as suas mercadorias com maior facilidade. É um conjunto, é uma cadeia de logística que permitirá que daqui a bocado teremos um porto muito mais eficiente do que temos hoje, ou do que tínhamos anteriormente. O diretor-geral da Enapor pede alguma paciência aos utentes do porto de Ana Chaves, sendo que no futuro o mesmo conhecerá um outro rosto. Estamos a pedir alguma paciência, na medida em que as coisas, quando estão demasiado rotas, destruídas, para se construir é difícil. Nós temos um porto hoje que tem 2 rebocadores, já tinha um e que nem funcionava. Temos que, há 2, 3 anos, tinha que funcionar com o aluguer de um pequeno rebocador, de um privado. Nós compramos o rebocador de alto mar, que, pronto, por mais que pareça que alguém tenha dito alguma coisa, mas felizmente é um rebocador que está a servir o país, e como está a servir, é um rebocador potente, que navega em alto mar, que apruma navios de longo curso, que faz rebocar barcaças com 40, 50 contentores. Nós fizemos a aquisição também de uma barcaça, quando temos apenas 2 barcaças pequeninas que só transportavam aí 6 contentores, 8 contentores. Fazíamos de vez em quando 16 contentores, e hoje já fazemos cerca de
só de uma vez 70 contentores. Está a compreender o incremento, o desenvolvimento que nós implementamos para que hoje o porto seja um porto, de facto, operacional. Nós prevemos também, para os próximos meses, claro, dentro deste ano ainda, a compra de 2 máquinas estamos a referir a grua e a empilhadora, aquela máquina robô que nós chamamos, que é a Rastecker, para permitir, de facto, que o porto esteja dotado de meios e de equipamentos capazes de suportar as demandas que nós diariamente já recebemos, que o volume de carga deixa de aumentar substancialmente. Nós temos mais um caso que é o desenvolvimento que o Governo anuncia para os próximos meses ou os próximos anos. Estamos a falar da construção do porto em Águas Profundas, a construção, a ampliação e a reabilitação do aeroporto, a modernização do aeroporto, obras, estradas. E essas obras só serão factíveis, só serão possíveis com este porto a funcionar corretamente. Estas obras só serão possíveis com este porto operacional. Por isso é que toda a nossa atividade é no sentido de dotar este porto de operacionalidade para que as obras se façam, as obras que prevêem-se construir dentro de pouco tempo, se possam fazer normalmente, porque tudo entra para este porto. Como viu, esforços não têm faltado para apressar o desenvolvimento do país, neste caso concreto, da nossa economia, que vai ganhar mais dinâmica após a conclusão das obras de requalificação do porto de Ana Chaves. Por hoje é tudo. Voltamos na próxima ocasião com mais atualidade. Até lá.